Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos mais uma vez com o nosso devocional, realizando aqui a leitura da Bíblia Sagrada. E hoje é Lucas, capítulo 23. Estamos chegando ao penúltimo capítulo do livro de Lucas. E a pergunta que eu sempre faço é: tem lhe ajudado essa leitura da Bíblia, esse nosso devocional? Tem sido importante para você? Você tem aprendido? Tem sido bom para você? Eu gostaria de ouvir e também peço que, se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, eu peço por gentileza para você se inscrever em nosso canal, porque assim, toda vez que eu postar o vídeo, você recebe uma mensagem que o novo vídeo foi postado. E quando você dá um like no vídeo, dá aquele joinha no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é importante e ele vai compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Existem determinados momentos em que o YouTube pergunta: esse vídeo lhe ajudou? Esse vídeo, o conteúdo desse vídeo foi relevante para você? E se você puder responder sempre sim, será mais uma pessoa que nós iremos alcançar, porque o YouTube irá encaminhar o vídeo para outras pessoas, tá bom? Livro de Lucas, capítulo de número 23. Jesus perante Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Levaram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este perturbando a nação e proibindo a dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Você vê que eles estavam mentindo aqui, né? Você já pegou a mentira deles, porque lembra que quando eles perguntaram a Jesus: é lícito pagar tributo a César? Você lembra o que Jesus respondeu? Jesus pegou uma moeda e perguntou: de quem é a inscrição nessa moeda? E eles falaram: de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está no capítulo 20, no versículo de número 24, eles perguntaram a Jesus, 22, é lícito dar tributo para César? Aí Jesus pegou: me mostra uma moeda. E eles mostraram a moeda. E Jesus disse: de quem é a inscrição nessa moeda? E eles disseram: é de César. Então Jesus disse no 25: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Capítulo 20, versículo 25. E agora eles chegam dizendo que Jesus estava proibindo dar tributo a César. E Pilatos perguntou, dizendo: tu és rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Você está dizendo que eu sou rei. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroço ao povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Ele está alvoroçando o povo, ele está ensinando as pessoas. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era Galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Agora vamos ver Jesus perante Herodes. Vocês viram que perante Pilatos a acusação foi: ele está proibindo dar tributo a César. E agora vamos ver Jesus perante Herodes. Verso 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas.
e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogavam com muitas palavras, mas ele nada respondia naquele momento a Herodes. Verso 10. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos e os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, disse Pilatos, castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui este homem, solta-nos Barrabás. Solta Barrabás, que era um outro criminoso que estava preso, e prende Jesus, o qual Barrabás fora lançado na prisão por causa de sedição que havia feito na cidade, e de homicídios também. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, perguntou, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica o Cristo, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas qual mal ele fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E eles disseram, e eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles estavam pedindo. Pilatos cedeu à vontade do povo e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade das pessoas. E agora, no verso 26, Jesus vai ser crucificado. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu ia passando, pegaram o Cirineu e obrigou o Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus. E seguia o grande multidão do povo e das mulheres, os que batiam no peito e se lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para eles, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis por vós mesmos. Em outras palavras, Jesus disse: chorem por vocês e pelos vossos filhos, pois eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, ou começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cubra-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao madeiro seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. E diziam Jesus diziam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, e se és o Cristo, o escolhido de Deus.
E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentaram-lhe vinagre e dizendo: se tu és o Cristo, o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito em letras gregas, romanos e hebraicos: este é o rei do judeu. Uma forma que eles estavam utilizando para escarnecer-se de Jesus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: olha o que o outro disse, tu nem mesmo ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Um malfeitor falou para o outro colega: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu digo que foram estas palavras que salvou o malfeitor. Geralmente as pessoas pensam que a salvação do malfeitor foi simplesmente porque ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Não. Estas foram as últimas palavras ditas pelo malfeitor. Mas o que levou à salvação do malfeitor, e agora eu gostaria que você prestasse atenção, que talvez você já ouviu muitos dizerem que o ladrão da cruz disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Parece que o ladrão foi salvo simplesmente porque disse: lembra-te de mim, mas não foi, tá? Não foi. Eu preciso que você leia comigo o versículo de número 39 ao 42, porque se você não ler de volta comigo o 39 ao 42, você não vai entender por que o ladrão foi salvo. Veja, os dois criminosos pregados na cruz, um à direita, o outro à esquerda de Jesus. E um deles diziam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. E o outro criminoso disse: você nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, com efeito, estamos aqui crucificados porque nós somos pecadores, mas este nada fez. Ele é inocente, ele não merece estar aqui. Nós merecemos, mas ele não merece. Ele reconheceu o seu pecado. Ao reconhecer o seu pecado, ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu acho que você entendeu o que durante muito tempo você ouviu essa palavra e você não tinha entendido. Porque, do jeito que os pastores comentam, porque Marcos não explica essa frase dos malfeitores ou do ladrão. Apenas disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E parece que foi simples assim, dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E pronto, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não. O fato foi que o ladrão reconheceu que ele, no caso, era pecador. E por esta razão, ele foi salvo. Agora vamos ver o versículo 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, morreu, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o havia seguido desde a Galiléia, estava de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros senadores, dos outros políticos,
tá? Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava no reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu que Pilatos desse o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E voltaram elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então você vê que aqui Jesus foi morto, e a morte de Jesus foi por pura inveja, pura maldade. Agora, maldade dos homens, mas Deus estava colocando sobre Jesus as nossas maldições. Você vê que a condenação de Jesus foi porque ele dizia ser o rei dos judeus, mas ele é rei dos reis. Mas eles não aceitaram que Jesus fosse o rei dos reis. Ele está negando pagar tributo a César? Mentira, ele nunca disse isso. Porque ele disse que destrói o templo. Não, mas ele não estava falando do templo físico, ele estava falando do seu corpo. Enfim, para resumir, Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu os nossos pecados. E agora, algumas pessoas naquele tempo não podiam se aproximar de Jesus porque a perseguição era muito grande. E qualquer pessoa que se aproximasse de Jesus corria o risco de também ser maltratada, pelo fato de assim eles estarem perseguindo a igreja, perseguindo as pessoas naquela época. Mas graças a Deus, nada pôde parar. E aí nós vamos ver que mesmo eles matando a Jesus e pensando, destruímos a ideia de Deus e o projeto do Filho de Deus, mas o que eles enganaram? Ninguém pode destruir aquilo que Deus construiu. E nós vamos ver no último capítulo de Lucas, nós veremos aqui o que aconteceu na manhã do primeiro dia da semana, amanhã do domingo. Nós vamos ver o que aconteceu. Esse capítulo aqui, ele tem 53 versículos, e nós já vamos entrar no capítulo amanhã, já falando do último capítulo de de Lucas, e aí nós já vamos entrar no Evangelho de João. O Evangelho de João é muito interessante porque o Evangelho de João, ele aborda vários assuntos. Existem assuntos que ele não trata muito, por exemplo, detalhes da crucificação de Jesus. Ele não vai tratar muito detalhes sobre Jesus perante Herodes, perante Pilatos. Ele não vai tratar muito sobre a prisão de Jesus, mas ele vai ensinar muitas coisas que nós não vimos nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. Então, por favor, a partir de quinta-feira, nós entraremos no livro de João. Eu peço, por favor, é aqui no YouTube que eu posto todos os dias o nosso devocional. Se você ainda não criou o hábito de acessar o YouTube para ouvir a leitura da Bíblia, por favor, faça isso e vamos ser abençoados. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço neste momento, ó meu Deus, estenda as tuas mãos e venha com poder e autoridade nos abençoar. Pai santo, justo e querido, que a bênção do Senhor seja sobre nós, que a unção do Senhor seja sobre nós, que a graça do Senhor seja sobre nós. Obrigado, meu Senhor. Até aqui, estamos praticamente terminando a leitura do Evangelho de Lucas. Te louvamos, te agradecemos. Veja, passamos por Mateus, por Marcos
e agora estamos terminando Lucas. E se nós não estivéssemos lendo, estaria terminando o tempo e nós não estaríamos melhorando. Graças te dou, porque estamos melhorando a cada dia, a cada momento. Ó Pai Santo e querido, guarda, abençoa, livra e protege a todos, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém, amém e glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e eu espero ver você amanhã no nosso último capítulo do livro de Lucas. Deus te abençoe, um forte abraço e nos conte como foi essa leitura do penúltimo capítulo do Evangelho de Lucas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fale aí nos comentários, depois eu leio. Deus abençoe, forte abraço e até lá.